E a misericórdia, ela também é para quem é crente, para nós, para quem é discípulo. Porque muitas das vezes, como eu já falei aqui, a misericórdia para com o pecador que está lá fora. Mas aí a gente olha para cá, para dentro e fala assim: peraí, eu tenho que ser misericordioso com o pastor Carlos Henrique, que cascudo de igreja, tem mais tempo que eu, caminhada cristã mais extensa, mais longa que a minha, e eu tenho que ser misericordioso com ele, que vacila, pisa na bola aqui e ali? Sim. Porque na medida em que eu for misericordioso, é a medida com a qual eu alcançarei misericórdia. Nunca esqueça disso. Na medida que nós exercitarmos misericórdia, nós alcançaremos esta misericórdia. Nós falamos muito uma frasezinha aqui, né? Vocês vão saber, vocês vão lembrar. Muita oração, pouca oração. Isso faz a gente entender bem essa relação de medida. Na proporção que eu exerço misericórdia, eu terei misericórdia. Porque na mesma proporção em que eu oro, eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho relacionamento com Deus. E na mesma proporção em que eu não tenho relacionamento com Deus, em que eu não oro, me falta poder, me falta unção de Deus. E assim é com misericórdia. Na mesma proporção, se eu não exercito misericórdia, pouco da misericórdia chega a mim. Porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo, ele se usa como exemplo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-se como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, da mesma maneira que eu, como o pior dos pecadores, você consegue entender que o apóstolo Paulo está se auto-intitulando o pior dos pecadores? Você consegue entender que esse grande homem, que nós admiramos muito, chamado Paulo, se coloca como o pior dos pecadores? Ele diz: olha, eu alcancei misericórdia, para que então aqueles que vão se converter, aqueles que vão conhecer a verdade e serão salvos, possam enxergar em mim a misericórdia que Deus exerceu comigo, na sua infinita, na sua grandeza de misericórdia que o Senhor tem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: eu preciso resplandecer a misericórdia que Deus teve comigo. Se eu reconheço, e se eu sei que Deus foi misericordioso comigo, naturalmente eu tenho que refletir essa misericórdia. Eu tenho que doar esta misericórdia. Eu tenho que dar esta misericórdia. Eu tenho que ser misericordioso. E isso é para quem está lá fora, que não conhece a verdade. Mas isso também é para o irmão que está do teu lado. Seja ele bom ou não para você. Porque na medida em que formos misericordiosos, alcançaremos misericórdia. Porque o Senhor Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, precisamos ser misericordiosos e não religiosos. Você entende isso nessa noite? Eu quero encerrar com você uma passagem muito conhecida no Evangelho de João capítulo 8, que fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher que foi flagrada em adultério. Você conhece essa história, você sabe disso. Você sabe o que aconteceu ali. E uma coisa que eu quero frisar é justamente no final, no verso 10, onde a palavra de Deus diz assim: erguendo Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai
e não peques mais. Jesus, ele não veio para condenar. E se eu e você somos discípulos, nós também não estamos em posição de condenar ninguém. Porque Jesus disse: misericórdia quero, não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus.